Olá, meu nome é Fernanda, sou do terceiro TA e vou estar falando sobre o treinamento de boas práticas de fabricação, né? Então, o que seriam essas boas práticas de fabricação? A boa prática de fabricação são higienes que são recomendadas, são as práticas de higiene, né? Ao manusear os alimentos, ao manipulador fazer a manipulação, o manuseio dos alimentos, visando os alimentos seguros, né? Levar um alimento seguro para o consumidor. O que é um alimento seguro? O alimento seguro é o que não vai causar nenhum tipo de doença, que não vai gerar nenhum risco à saúde do consumidor, né? E ele vai ser produzido em condições que garantem essa segurança, né? E o que é a contaminação? Porque o que vai garantir levar os alimentos seguros ao consumidor vai ser que não haja contaminação no alimento. A contaminação, ela é o que é a contaminação? Ela é a presença de bactérias, vírus, protozoários, agentes químicos também, físicos, que no caso dos químicos são detergente, produtos químicos utilizados para limpeza, físicos são mais, por exemplo, vidro. Então, um alimento contaminado é a presença desses agentes que geram risco à saúde. A contaminação vezes o manipulador. Então, a contaminação está extremamente ligada ao manipulador, porque o manipulador que vai fazer o manuseio dos alimentos. Então, é na hora de você manipular os alimentos que você tem que tomar cuidado para que não haja contaminação de nenhum tipo, que seja química, que seja física, que seja biológica. E para isso tem algumas regras, né, a seguir para que não haja, para que evite a contaminação. E quais são os tipos de contaminação? Tem a contaminação biológica, que são por meio de bactérias, fungos, leveduras, bolores, parasitas e vírus. Físicos, que por meio de sujeira, caco de vidro, fragmento de osso, cabelo, metal, e químicos, que são pesticidas, veneno de matar inseto, resíduo de droga, aditivo de alimentos, conservantes, detergente e tintas. E todos os produtos de limpeza, né? Produto químico de limpeza. O perigo biológico, né? Eles são considerados que causam mais risco à saúde, causam mais problema para o consumidor. E ele vem se tornando um desafio para o consumidor e para o manipulador também, né? O que é um manipulador de alimentos? Então, o manipulador de alimentos é aquele que vai estar fazendo o manuseio do alimento, que vai estar entrando em contato direto com o alimento, né? E o que vai fazer a distribuição dos alimentos aos comensais, tudo isso. E qual a importância dos manipuladores? Então, os manipuladores, eles têm que estar treinados, eles têm que ser bem capacitados para exercer uma boa tarefa, né? Para que não haja risco ao consumidor.
O que são micro-organismos? Os micro-organismos, eles são seres, né, que com ambientes ou lugares que favorecem o seu crescimento, eles vão aparecer. E são seres que pertencem a diferentes reinos biológicos, como fungos, bactérias, protozoários, vírus, tudo isso. Quais são os tipos de micro-organismos? Aqui tem alguns, né? O cocos, o bacilos, os espirilos e os víbrios. Cada um tem um formato diferente, cada um tem sua forma de atingir o corpo humano também, de dar uma reação. E a multiplicação dos micro-organismos. Então, os micro-organismos, eles precisam, né, de um ambiente propício para o seu desenvolvimento, para ele se proliferar. E um ambiente propício, né, para ele são os que contêm os seguintes como por exemplo, os nutrientes, a água. Um alimento que possui bastante água é muito propício a estragar muito rápido, a dar uma bactéria, entendeu? Oxigênio, temperatura e pH. Essas são as condições que são favoráveis para a multiplicação dos organismos, dos micro-organismos. E como evitar que os alimentos sejam contaminados? Para evitar que os alimentos sejam contaminados, tem que seguir, né, as instruções das boas práticas de fabricação, como a higiene pessoal, a higiene ambiental e a higiene operacional. A gente vai estar falando sobre cada uma detalhadamente a seguir. Então, a higiene ambiental. A higiene ambiental tem que sempre manter o ambiente limpo, né, para evitar para ter um controle de pragas. Os sanitários e vestiários não podem ter comunicação com a área de manipulação. Os lavatórios devem ser exclusivos para a higiene das mãos na área de manipulação. As edificações, instalações, equipamentos, móveis e utensílios devem estar todos sempre limpos, conservados, os sanitários, falei. E aí, basicamente é isso, a higiene ambiental. Manter o ambiente limpo para que não haja contaminação por algum meio de pragas ou sujeira que pode contaminar o alimento também, né? Para que não haja nenhum tipo de contaminação química, física ou biológica. Então, muito importante também a higiene pessoal, né? Que todo manipulador tem que ter a higiene pessoal, né? Ao tá na sua função de manusear os alimentos, né? Tem que estar com as unhas sempre cortadas, porque a unha é um local que tem bastante sujeira, que acumula bastante sujeira. Os cabelos têm que estar sempre presos para evitar que caia no alimento. A higiene corporal também tem que estar em dia. A higiene bucal também tem que estar em dia. Também os uniformes têm que ser lavados, têm que ser trocados diariamente e tem que ser usados dentro da área de trabalho, né?
Eles têm que estar sempre limpos, eles têm que estar conservados, porque você vai estar usando aquilo, o uniforme, na verdade, e se você usa um uniforme sujo, passa uma imagem ruim, entendeu? Então tem que sempre estar trocando. E para não contaminar também, né, os alimentos. Os locais têm que ser específicos para guardar os objetos, para guardar as roupas. Agora vamos falar sobre a higiene operacional. Então, as mãos devem ser lavadas quando? As mãos devem ser lavadas sempre quando a gente usar o banheiro, quando o manipulador usar o banheiro, mudar de atividade no período de trabalho, depois de pentear os cabelos, ao entrar na área de preparação de alimentos e antes de usar equipamentos ou manipulador e qualquer tipo de produto alimentício, depois de comer, fumar ou assoar o nariz, depois de manipular o lixo ou resto de alimentos. Ou seja, a mão tem que sempre estar lavando. Mexeu em alguma coisa, tem que lavar, porque ela é que leva a contaminação ao alimento. Aqui está um exemplo de como tem que lavar, de como devem ser lavadas as mãos corretamente, né? Mexendo nas articulações, lavando o polegar, as pontas dos dedos, os punhos, enxaguar e secar a mão. A higiene operacional. O uso de joias também durante a manipulação pode levar vários tipos de contaminação, porque acumula sujeira dentro da joia. Então, sempre que for fazer uma manipulação, tem que estar de unha cortada, tem que tirar todos os objetos ou todos os acessórios pertencentes, porque pode gerar contaminação a partir dessas joias. A qualidade da água, né? A água ela tem que vir de uma fonte segura, tem que ser tratada, tem que ser inspecionada, ela tem que ser potável. Por exemplo, a caixa d'água ela tem que ser limpa de 6 em 6 meses. Então tem que estar tendo esse cuidado, porque é bastante perigoso, né? Tem que fazer análise microbiológica semestral, botar cloro residual nos pontos de uso diariamente. Então é isso, a limpeza de cisternas, de caixa d'água, de tubulação, todo esse meio tem que ter bastante cuidado, porque como a caixa d'água ela fica no alto, pode ter algum bicho lá dentro morto. Então tem que estar sempre de olho nessa parte. A higiene de superfícies, né? Então, tem que sempre manter a limpeza do chão, fazer a desinfecção, passar produtos para tirar mais os micro-organismos, porque o micro-organismo com alguns produtos químicos, eles não são totalmente eliminados, mas uma boa parte são eliminados. A prevenção de contaminação cruzada é muito importante. O que é a contaminação cruzada? É quando um alimento está contaminado e por meio do manuseio contamina o outro, né? Que pode não estar contaminado e acaba contaminando o outro. Então, como prevenir, né, essa contaminação cruzada? A separação física de produtos acabados e crus e inspeção diária. Então, os alimentos crus não devem ficar junto de outros alimentos cozidos. A higiene, controle do acesso de pessoas em áreas de produto acabado, cartazes educativos, né? Que é sempre bom estar lembrando as pessoas para tomarem cuidado, para ter essa prevenção de que não haja essa contaminação cruzada.
os lavatórios na área de processamento com detergentes sanificantes para as mãos, porque a mão, né, é a parte principal que contamina o outro alimento. Análise de produtos, identificação e solução de falha. Também não é bom usar a mesma, não é bom não deve se usar a mesma faca. Tem que ser lavada antes de cortar outro alimento. A mesma tábua tem que ser lavada antes de usar para cortar outro alimento. Armazenamento de insumos. Então, as matérias-primas e os produtos acabados, material, embalagem de limpeza e produtos tóxicos, eles devem ser armazenados em locais preparados. Até porque esses produtos, eles podem causar contaminação química. Então, eles têm que ser separados em locais apropriados para eles. Insumos armazenados devem manter a distância de no mínimo 45 centímetros das paredes e entre si. O local tem que ser fresco, com ventilação adequada, deve ser identificado o lote e a validade. Então, vamos falar de uma coisa que é muito importante, né? Que é o controle de pragas e vetores que pode acontecer, né? Na hora da manipulação de alimentos. Tem que tomar alguns cuidados no controle, né? Para evitar que haja controle de pragas ou para que haja a contaminação de pragas, só um minutinho. Tem que botar algumas barreiras físicas nas portas para que não haja a entrada de besouro, formiga, essas coisas de bichos. Aqui as barreiras físicas contra o acesso de praga nas áreas de manipulação e preparação. Controle químico por empresa especializada, ou seja, tem que sempre estar... esqueci o nome mas tem que sempre estar fazendo a limpeza do local com a empresa especializada. E o controle de lixos, né? Porque o lixo ele traz bastante contaminação. O lixo traz bastante praga. Chama, né? Por exemplo. Ai, professor, desculpa que teve um bebê aqui chorando, eu perdi até a concentração. Mas o controle de resíduos, no caso do lixo, tem que sempre estar tirando o lixo para que não haja mosquito em cima, o mosquito sempre fica em cima de lixo, então, para que não haja essa contaminação no alimento, né, por meio do lixo. O manejo de resíduos. O lixo ele deve ser tirado, né, diariamente do local. Os lixos também tem que ter tampas e aquelas que aperta com o pé para que não haja o contato da mão, né? E que não seja mais um meio de contaminação. E as consequências para os estabelecimentos que não adotam as boas práticas de fabricação. A ausência ou não de adequação das boas práticas de fabricação, elas podem levar a advertências, multa ou cancelamento de alvará, de licenciamento do estabelecimento. Então, pode trazer vários problemas para o estabelecimento quando não há uma boa prática de fabricação, até porque pode gerar um risco à saúde do consumidor. E, fim, foi isso. Espero ter
Espero que tenha dado para entender. E é isso. Boa noite, obrigada.